Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Giro Transparência, um programa da Anefac News que traz entrevistas exclusivas acerca do prêmio Anefac Troféu Transparência. Eu sou Emerson Dias, Head de Capital Humano aqui da Anefac, e hoje temos um convidado muito especial. Vamos conversar com o Rafael Pereira, que é sócio da KPMG. Rafael, prazer em tê-lo aqui conosco para conversar. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Legal, bacana. Rafael, eu queria começar fazendo uma pergunta acho que explora um pouco assim a história até, né, do Troféu Transparência. Conta um pouco pra gente como que a KPMG, né, vê, como que é o envolvimento da KPMG, como é que ela vê isso em relação ao prêmio Troféu Transparência. A KPMG é uma empresa gigantesca, né, imagino que participa de muitas iniciativas. Como é que é especificamente para o Troféu Transparência? Como você colocou, né, Emerson, a KPMG é uma empresa centenária, uma rede global de firmas, né, que dentre as grandes linhas de negócio, né, auditoria é uma delas. Então, a KPMG ela apoia esse projeto há bastante tempo, né, ela reconhece, ela vê muito valor, né, na medida em que as empresas de capital aberto, né, elas informam melhor o mercado, né? Obviamente que a KPMG ela não deixa de ser um agente, né? Apesar da independência que a gente tem que ter por regra da profissão e que a gente tem que suportar as empresas, a KPMG ela durante uma auditoria é muito comum, né, que a gente identifique situações onde uma melhor divulgação, um melhor disclosure sobre a perspectiva de mercado, né, de quem vai usar aquela informação, ela sempre ocorre, né? O auditor ele fica ali, parece algo frio, né, um relatório de auditoria, mas tem muito trabalho ali envolvido, que obviamente está olhando para o compliance com as regras de contabilidade, mas também tem um papel fundamental na transparência dessas informações e na comunicação com o mercado. Sim, ou seja, é uma entidade que está realmente dentro digamos, da fabricação das demonstrações, né? Isso, as empresas continuam com a responsabilidade de produzir, né, as demonstrações financeiras, mas obviamente o auditor ele tem aquela lupa sobre a perspectiva de um terceiro, sobre a perspectiva de quem for usar aquela informação, que essa informação ela seja útil, né, e tempestiva, né? Não adianta você ter uma demonstração financeira com 300 páginas, né, e ela não ser informativa, ela ser basicamente um copy-paste de normas de contabilidade. Acho que não é isso que o investidor quer, não é isso que ele procura um documento cada vez mais sucinto, né, e informativo, e obviamente em compliance com as regras de contabilidade, né? E a KPMG ela olha para isso de forma bastante cuidadosa, né? Para não gerar nenhum tipo de misleading, né? Ou deixar de ter algum tipo de informação. Legal, bacana. E de que maneira, Rafael, a transparência influencia a relação da empresa com os seus clientes e os seus parceiros de negócio? Isso é engraçado, porque o auditor ele precisa ele precisa estar independente, né, no curso daquela auditoria. Mas durante o processo de auditoria, até a confecção final das demonstrações financeiras, né, é muito importante aquela relação de conversa, de diálogo, tecnicamente falando, né? Então, você ser transparente, o auditor ser transparente, né, com os clientes, né, já no day one, vamos falar assim, isso é muito importante, né? Porque você começa a auditar uma determinada empresa e você tem a oportunidade, né, de estar ali dia a dia no cliente, né, colocando observações do regulador, Bacen, CVM, SUSEP, que são atuantes, né, ou mesmo empresas que têm capital aberto fora do Brasil e tem comment letter da SEC. Então, é muito importante essa relação, eu diria, de transparência, porque no final do dia é o auditor de um lado, o cliente do outro, e são pessoas trabalhando para ter, né, um documento que seja útil para o mercado. Então, acho que é muito importante essa relação, eu diria, de comunicação entre o auditor, né, e os nossos clientes, que são
as empresas auditadas nesse caso. Legal. E como que a KPMG vê o papel da transparência na construção de um mercado mais ético e sustentável? Eu não sei se ainda é pauta, faz muito tempo que eu saí do curso de Ciências Contábeis, né? Mas ética era uma disciplina mandatória, né? Aham. Acredito que ainda seja, né? E eu acho que isso continua sendo muito importante, né? Então, as empresas que são transparentes, que são éticas, elas tendem sim a ter, né, uma relação com o mercado muito melhor, acesso a mercado de capitais, né, que outras empresas não teriam, né? Então, eu acho que aquilo, quanto mais informação útil as empresas tiverem e mais isso, obviamente, envolve o comportamento, né, das pessoas e a cultura que essas pessoas estão inseridas, né? Eu acho que é super importante, né, para a continuidade das empresas. Sim, você tocou num tema importante, né, a cultura das empresas. Eu me lembro, assim, quando a gente começou a falar, por exemplo, de normas IFRS e tal, ainda tinha acho que muita dúvida em relação a se isso seria realmente, se ia pegar, né? Porque, nós temos a nossa lei, aí isso é 11.003. mais coisa de multinacional, né? E, assim, as empresas brasileiras, né, essencialmente brasileiras, que talvez nem tenham ações, né, fora do país e tal, elas incorporaram essa cultura realmente de FRS, essas coisas todas? Como é que tá Eu isso? acho que é um processo evolutivo, né? Acho que já faz mais de uma década, né, que as Sim. normas É. vieram aqui para o Brasil. Então, quando eu comecei a auditoria, você tinha o FIPECAF, né? Sim. E muitas empresas olhavam para o FIPECAF, que à época talvez seria uma das principais literaturas que a gente tinha à época, né? Sim. Hoje, né, com a 11.638 e os CPCs, eu acho que tem mudado muito, né? Eu acho que a academia também tem colocado isso nas faculdades, o que talvez a lei ainda ela não incorporou, e eu imagino que deve ter sido um assunto muito debatido no passado, né? É que essas empresas que não são listadas, mas que são de grande porte e requerem ser auditadas, elas não têm obrigação de divulgação, Sim. né? Então, isso é um pouco contraditório, né? Então, você vê, por um lado, uma evolução, tecnicamente falando, né? Que busca ali ter um padrão de demonstração financeira, né? No seu registro e nas suas divulgações, mas, ao mesmo tempo, você ainda não tem uma quantidade ali de empresas que estão fazendo as suas divulgações, que não é pequena, né? Sim. Não é difícil você achar uma empresa que se enquadre aqui nas regras, né, de auditoria. Sim. Não sei. É muito difícil, eu não tenho essa estatística, né, mas eu não ficaria surpreso se você tiver ainda empresas que são de grande porte e que não são auditadas. Sim. Né? Mas acho que é uma evolução. Acho que se você comparar o mercado brasileiro com outros mercados de capitais, Europa e Estados Unidos, a gente está engatinhando ainda, né? Então, acho que talvez é uma questão temporal que a gente vai ter que percorrer ainda. Sim, porque essa palavra, né, de construção de mercado mais ético e sustentável, é assim, a gente vem de uma cultura brasileira muito da contabilidade apenas para fazer cumprir as normas legais, né? E quando você fala de disclosure, né, de você fazer uma nota explicativa realmente que explique, isso ainda é uma coisa que talvez de uma maneira geral, assim, né, não as empresas que estão obrigadas, claro, mas de uma maneira geral ainda é uma coisa meio que vamos chamar, o contador ainda fica muito indeciso, né? Até que ponto ele precisa escrever realmente, né? Tem uma coisa meio de um certo sigilo, assim, né? Você enxerga isso também, não? Tem. É engraçado porque eu já tive situações de discussão do trabalho que o contador falou, não vou divulgar isso daqui porque se o fiscal vir aqui pegar minha demonstração financeira, ele vai ler, isso aqui pode ser um problema, né? E que não é o objetivo da regra contábil, o compliance com os impostos, né? Sim. Nada tem a ver com a divulgação, né? Sim. É verdade que tem uma previsão no IES 37, no CPC 25, que quando aquela divulgação ela pode ter algum tipo de prejuízo à empresa, né? A empresa não precisa fazer, mas ela minimamente ali tem que fazer uma avaliação e talvez justificar ali o porquê que essa divulgação não deveria ser feita, mas isso é exceção da exceção da exceção, né? Então, na prática, eu nunca vi isso acontecer, né? Então, você tem muito mais a discussão se você
divulga ou não divulga, Sim. né? Aham. Mais do que a aplicação dessa regra. Sim. Ou seja, a transparência realmente é um must, né, digamos assim, né? Ele é um Uhum. must-have e empresas que, bem, tem vários exemplos no mercado que não foram transparentes ou não foram éticas, né? Sim. Tiveram Aham. problema, Sim. né? Uhum. Sem dúvida. Mais uma pergunta que está aqui é o seguinte, ó. Quais são as expectativas da KPMG em relação à evolução das práticas de transparência no mercado brasileiro? Acho que pega um pouco o que a gente estava falando aqui também, né? Eu acho que sim, eu acho que cada vez mais, acho que CVM, SUSEP, Bacen, os três principais, né, talvez reguladores do nosso mercado, cada um na sua área, né, de atuação, eles têm, cada vez mais tem havido esse debate, né, sobre as divulgações, né, isso é Uhum. muito relevante. Como órgãos reguladores, eles têm o poder de notificar as companhias, né, Uhum. e o auditor também, Uhum. se for um tema contábil, né? Então, eu acho que é uma evolução, na verdade. Eu acho que isso volta muito na questão da educação, que acho que é uma questão fundamental, não só para isso que a gente está debatendo aqui, mas para várias outras questões. Mas eu acho que na medida que a academia ela continue evoluindo, né? Uhum. Trazendo profissionais melhores, né? E ao mesmo tempo as empresas estejam abertas, né? A colocar transparência no centro, não como um speech bonito, mas sim como algo de fato. Aí eu acho Uhum. que você tem a combinação perfeita, mas eu acho que isso leva tempo, né? Eu acho Sim. que a gente avançou muito em relação a, a edição da implementação da 11638, mas acho que ainda Uhum. tem um caminho longo para ser feito. Nosso mercado de capitais, ele comparado com outros países, ele ainda é Pequeno, pequeno, né? né? É. Então, acho Uhum. que na medida que ele cresce, as exigências também vão crescer. Sim. Esses dias eu vi uma estatística, dizia que acho que apenas 1% do investidor brasileiro que comparece às assembleias, né? E se vê nos Estados Unidos, lá o Warren Buffett, ele coloca lá ele lota um estádio de futebol, né? Quando Uhum. ele tem uma cultura do brasileiro ainda pouco de dar atenção digamos assim, a publicização dos atos, né? Ou até mesmo entender o que está sendo publicado, né? O investidor ainda é um pouco meio passivo, né? Ele Ah, faz a sua aplicação ali, espera o dividendo e, é isso né? O aí. que está acontecendo é igual o condomínio, né? Ninguém quer ser síndico, né? Exatamente, exatamente. E a gente acompanha, né, os calls trimestrais que as companhias abertas fazem com investidores aqui. As pessoas que trazem perguntas, no final do dia, são os grandes bancos, né, seja aqui no Uhum, Brasil, seja fora do Brasil. Já tive em eventos da APIMEC, por exemplo, que você tem lá um ou outro investidor qualificável, né, uhum, pessoa física, mas é raro você ver, né? sim, Então, acho que tem espaço ainda para disseminar a cultura de como investir. E eu acho que num país como o nosso, você tem uma oportunidade de investimento muito sim, melhor do que os tradicionais títulos públicos, títulos privados, que vão trazer maior segurança, né? sim, Mas o mercado de capitais está aí, ele tem empresas muito sérias sim, nesse meio que rentabilizam muito bem o investidor. É sim. uma questão de a gente também, como pessoa física, se qualificar e estar atento às oportunidades. Sim. Acho que tem uma questão geracional também, né? Porque eu vejo, assim, às vezes dando aula, eu vejo que o aluno mais jovem, ele fala mais comumente, assim, de investir e tal, né? E acho que o pessoal de uma geração mais velha, ainda acho que é muito machucado, né? Por questões de inflação, né? Então tem Eu uma lembro, cultura que ainda não é, né? Pró-mercado de capitais, né? eu era criança ainda, mas eu É. lembro quando teve aquele congelamento das contas aqui no Sim, sim. Brasil, né? Aham. E como é que eu vou falar pro meu pai a investir? Meu pai não, Sim, não vai fazer isso. Ele tem aquele aham. trauma Sim, ali e não vou falar que dinheiro seguro é debaixo do colchão, né? sim, Mas tem uma resistência muito maior, obviamente, do que sim. acessar esses mercados. Sem dúvida, sem dúvida. E como que a empresa integra a transparência em sua estratégia de sustentabilidade e responsabilidade social? Eu acho que isso está caminhando, Hum, né? No caso da KPMG, a KPMG ela divulga ao mercado um relatório de sustentabilidade, né? uhum, Várias empresas têm começado a falar isso, mas de novo é aquela agenda que as empresas de capital aberto lideram, né? uhum, Então, eu acho que cada vez mais
o relatório de sustentabilidade e relato integrado, isso vai ser conectado cada vez mais com as informações financeiras. Eu de verdade acredito nisso. Eu acho que já temos normas aí de S1, S2 que já estão. Eu acho que esse é o primeiro passo para ter um arcabouço de normas muito maior, que no final vai ter uma conexão, né? Eu acho, entre o relatório financeiro e o relatório do sustentabilidade, que nem sempre ele é financeiro, né? Sim. E isso exige, na tua visão, do contador um conhecimento mais amplo em relação a temas que não são, talvez, tão técnicos ou não? Eu acho que esse é um desafio muito importante, né? Que a gente, como sociedade, vai ter que pensar na capacitação desses profissionais. Obviamente que quem está nas empresas hoje, ou quem está no campo trabalhando, vai ter que ter uma curva muito menor de aprendizagem. Sim. Né? Mas isso tem que começar lá na academia, né? E eu acho que é super importante essa pauta. Né? Acho que essa pauta é super importante. Sim. Uma outra pergunta é: quais são os principais desafios para manter a transparência em um ambiente de negócios em constante mudança? Bem, acho que desafios devem ter diversos, mas talvez se eu pudesse falar dois aqui, né? Eu acho que o primeiro é a cultura da empresa, né? Ela tem que sobressair as pessoas, né? Então, independente de quem está na empresa, né? Naquele momento, né? E é o que eu costumo falar, você nunca é uma coisa, né? Então, eu estou no cliente A, depois eu estou no cliente B, hoje eu estou auditor, né? Então, você sempre está, é uma fase que está em constante mudança. Então, a cultura ela tem que sobressair, na minha visão, independente de quem está lá. Eu acho que uma segunda questão eu acho que vai tocar num ponto que eu já falei, eu não quero ser repetitivo aqui, mas eu de verdade acredito que a pessoa ela precisa ser formada nesta base, né? Numa base ética, numa base correta, para que isso está muito ligado à profissão que eu decidi escolher, que eu sigo até hoje. Eu estou 19 anos trabalhando na auditoria, e você não consegue executar o seu trabalho se você não tiver esse pilar ético e de transparência muito fundamentado. Né? Você precisa ter isso. Você lida com situações todos os dias. Né? E eu acredito muito nisso. Eu acho que a formação é um pilar importante e a cultura das empresas é outro super importante, que é top-down, né? Ele tem que ser feito desta forma para que isso seja disseminado para todo mundo. Sim. Essa coisa da cultura que você trouxe aqui, acho que é bastante relevante mesmo, porque a gente vê às vezes, né, assim, o profissional ele estava na empresa, daí ele saiu, aí as pessoas, nossa, aquela pessoa saiu da empresa, o que vai ser e tal, né? E na realidade a empresa, ela deveria, óbvio, né, as pessoas têm seu diferencial, mas a empresa deveria prevalecer, né, na sua cultura, né? Não é o indivíduo vai trazer a sua contribuição, mas ele não é a empresa, né? É uma entidade separada, né? Até o princípio da entidade fala sobre isso, né? A gente tem uma visão muito personalista da coisa, né? Não é tão institucional, né? O que é a cultura da empresa? Não é senão, sei lá, um jeito, a personalidade do coletivo, né? E a gente às vezes fica apostando muito aquela pessoa vai resolver, né? Se saiu de lá, agora vai desmontar. E eu concordo contigo, acho que a cultura deveria sobressair em relação aos indivíduos, né? Porque ela é o conjunto, né, das pessoas que estão ali, né? É isso. E eu escutei um podcast outro dia e falava exatamente isso. Como que eu era um antropólogo, né? E como que ele entende as pessoas, né, baseado na cultura que a pessoa está inserida. Sim. Né? Então você pode ter... E a cultura é um processo de formação mesmo. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu poderia ser trabalhando na KPMG, do que eu poderia ser trabalhando em outra empresa. Sim. Né? Então isso acaba sendo parte da formação. Sim. Né? Então eu acho que isso é muito importante e eu acho que é um desafio grande. Né? Acho que a gente está falando de desafios aqui, né? Eu acho que esse é um desafio, né? Como você mantém a cultura viva, assim, no que as pessoas estão se movendo. Sim. Né? As pessoas estão se movendo. Então, acho que esse é um desafio importante. Tem uma frase atribuída ao Peter Drucker, né? Eu sempre digo isso porque eu nunca li isso em nenhuma literatura dele. Pode ser que ele tenha dito isso num podcast, numa entrevista, né? E alguém usou. Que ele diz que a cultura devora a estratégia todos os dias no café da manhã, né? Por quê? Porque se a cultura não tá... Se a cultura ela tão solidificada,
e a estratégia implica uma mudança, né, a cultura tende a resistir, né, porque a cultura é mais forte do que o que eu quero fazer, né? A cultura é o que a empresa é de verdade, né? É como ela age, né? E aí eu quero amarrar essa questão da cultura que você trouxe aí da pessoa formação, né? Porque existem certas pessoas que vão flertar com essa questão da falta de ética na execução, né? Por exemplo, ou no comando de uma área de contabilidade e tal. E isso traz um dano reputacional para a instituição pesadíssimo, né? Porque nessa hora as pessoas não separam, né? O profissional da empresa, né? Exato. Então, assim, pode ter sido que aquela pessoa teve uma falta ética, mas o que fica é a reputação da organização, né? Exato. E fica, e eu acho que é o grande dilema, como você lida com isso, né? Ninguém quer acordar um dia na manhã e sua empresa tá lá no jornal, tá sendo noticiada por algum fato que não seja ético, seja correto, e você, né? Alguém fica te perguntando lá, mas o que aconteceu aqui que não aconteceu, né? Sim. Então é muito ruim. Eu acho que esse é um desafio super, super importante, essa questão da cultura mesmo. Acho Sim. que E nesse sentido, o prêmio Troféu Transparência, eu acho que traz um certo peso, né? Você ser premiado numa categoria, né? Qualquer que seja ela, porque de alguma forma você cumpriu requisitos, né? Que está ali criando uma reputação para sua organização, né? Então acho que tem um peso também esse troféu nesse sentido, né? Sem dúvida. Quem olha, quem acompanha e vê as empresas que estão sendo premiadas, né? Uhum. E eu não acho que é coincidência quando a empresa ela é premiada de forma recorrente, né? Sim. É a empresa que teve sucesso nessa implementação, né? Uhum. E a pessoa que está alinhada com esses princípios, ela vai querer trabalhar ali, ela vai querer se dedicar, né? Sim. Ela vai querer fazer um trabalho correto. Eu acho que isso ele seta o exemplo para os demais, né? E as empresas que não estão nesse ano premiadas, com certeza devem olhar e falar, puta, o que eu preciso fazer para estar nesse prêmio no ano que vem, né? Para ser premiada no ano que vem. Eu acho que isso traz a régua para cima e puxam as outras empresas também. Legal. Muito bem. Bom, Rafael, estamos chegando aqui ao final do nosso tempo, né? Eu queria agradecer aqui a tua participação nessa conversa, né? Um papo bastante valioso. Queria que você deixasse aí sua mensagem final para os nossos ouvintes ou teleouvintes. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui na Nefac. Já acompanho o trabalho da Nefac há um bom tempo, né? E fico à disposição aqui para contribuir no que for necessário em relação ao sistema de transparência, mercado de capitais, contabilidade. Então, boa tarde. Bacana, obrigado, Rafael. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite para você seguir a Nefac nas redes sociais e aguardar o próximo episódio aqui do nosso Giro da Transparência. Muito obrigado pela sua audiência e até breve.